Vamos abrir a nossa Bíblia. Para quem acompanha aí os estudos da nossa igreja, sabe, quem acompanha aí avidamente os estudos da nossa igreja sabe que quando eu estou aqui pela manhã, eu estou pregando aí no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Quem acompanha a nossa igreja sabe que cada pastor expõe um livro. Expõe um livro aí. Nós temos vários livros sendo expostos. O pastor Nicolas, pela manhã, está expondo a história de Elias. Já terminou, pastor Nicolas? Não, né? Está expondo a história de Elias. O pastor Marcos, pela manhã, está expondo o livro de Atos. E eu estou aqui expondo o livro de Eclesiastes. Então, se você acompanha o canal da nossa igreja ou as pregações, você sabe que estamos em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, talvez um dos capítulos mais famosos que há na Bíblia. E nós explicamos, se você ainda está perdido aí em Eclesiastes 3, entende aí, não tem tempo disso, tem tempo daquilo, a gente tem que saber qual que é o tempo que estamos vivendo. Não é essa a intenção do autor. Por mais que nós possamos chegar nessa aplicação, essa não é a intenção do autor quando ele apresenta aqui o tempo. Lembrando que, você que está acompanhando aí, talvez pegou o bonde agora, entrou no barco agora, lembrando que o livro de Eclesiastes é uma pesquisa, é uma tese de doutorado, de pós-doutorado da vida do Kohelet, que é o pregador, assim como Salomão se denomina neste livro, o pregador. Então, Eclesiastes é como se ele estivesse diante de uma assembleia, diante de uma eclesia, diante de algumas pessoas, e ele apresentasse ali a sua tese de pós-doutorado. Olha, o que eu pesquisei na vida, eu vou apresentar para vocês. Então, esse é o objetivo. Então, existem duas palavras-chave para entendermos o livro de Eclesiastes. Vocês devem lembrar quais são essas palavras. É a palavra debaixo do sol, que é o lugar onde se deu a pesquisa de Salomão, debaixo do sol, e vaidade. Vaidade aqui não é você passar maquiagem, passar creme, não é nada disso. Vaidade aqui é um vapor, algo que passa rápido, é algo que não tem consistência, é algo que, assim como a vaidade, né? A vaidade passa rápido, né? A beleza passa rápido. Essas são as duas palavras-chave para entendermos o livro de Eclesiastes. Olhando para o livro, as pessoas podem achar, nossa, que livro pessimista. E de fato, se você olhar para os primeiros 11 capítulos, você vai achar que o Salomão parece que não conhecia o Deus de amor, o Deus que nos dá alegria no viver. Parece que é tudo muito cinzento, tudo é vaidade. A conclusão de Salomão tudo é vaidade, tudo é um vapor. Você trabalhar, você fazer as coisas e buscar contentamento nas coisas debaixo do sol, tudo é vaidade. E aí você fica, poxa, que livro mais depressivo, mas importante saber que o que Salomão está propondo aqui é a busca pelo sentido da vida, nas coisas debaixo do sol. E de fato, se você que está me ouvindo está buscando o sentido da vida nas coisas debaixo do sol, você vai viver uma vida cinzenta, depressiva e triste. Essa foi a conclusão de Salomão. Salomão que teve todas as experiências que alguém possa ter, teve tudo isso, experiência com mulheres, teve muito dinheiro, teve poder, teve fama. Salomão teve absolutamente tudo ao seu alcance. E mesmo assim, qual foi a conclusão dele? Tudo é vaidade. Debaixo do sol, não adianta você buscar o sentido da vida. Tudo é vaidade. E no capítulo 3, especificamente, Salomão vai apresentar aí um personagem. Se você não acompanhou depois deste sermão, vá lá no site da nossa igreja ou no Sermon Áudio
e ouça a pregação acerca dos versículos 1 a 8, para você compreender ali como é esse personagem que Salomão apresenta. Então, que os irmãos podem olhar aí no capítulo 3, que é o tempo. Qual é o objetivo de Salomão ao apresentar todos esses paralelos? Tem tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Qual é a explicação de tudo isso? Qual é o objetivo de Salomão? E o capítulo segue, não mudando de cenário. O que Salomão está fazendo aqui, é um trabalho. Ele está fazendo um filme, está dirigindo um filme, está contando um filme que ele viu. Eu gosto muito de filme, não sei se os irmãos gostam. Eu gosto muito de filmes, mas filmes bem elaborados. À medida que a gente vai envelhecendo, eu tenho notado isso em mim, né? Quando você é jovem, você gosta daqueles filmes de explosão, e não quer nem saber quem é quem, mas só quer saber do carro passando por cima de avião, e explodindo, e tiro, bang, bang, tudo. A gente gosta de ver isso quando é jovem. Aí depois nós vamos envelhecendo, amadurecendo e gostamos mais de um drama, uma construção de personagem mais bem elaborada. Eu fico muito decepcionado, porque um filme, pelo menos, dura 1h30. E você vê um filme ruim, você fala, 1h30 da minha vida que... Um filme não teve construção de personagem, não teve um bom enredo, e o cenário, a filmografia é horrível, e você, eu perdi 1h30 da minha vida. O que Salomão está fazendo aqui, ele está contando um filme. Então nós vamos ver um filme hoje. Você que gosta de... Não vou passar filme, não. Tem um telão aqui atrás de mim, mas eu não vou passar um filme, não. Mas nós vamos ver aqui no capítulo 3, a partir dos versículos 9 até o versículo 15, nós vamos ver esse filme. Se você estiver anotando, você pode escrever aí que o nome do filme é A Providência de Deus. A Providência de Deus. Então, está lá, escreva aí no seu script, A Providência de Deus, o filme. É o filme que Salomão quer mostrar, especialmente nos versículos 9 a 15. Nos versículos anteriores, de 1 a 8, ele contou o cenário em que ele vai mostrar a providência de Deus atuando. Então, que cenário é esse? É o tempo, é a nossa realidade, é o que tudo ele viu, a realidade da vida humana. Se você olhar para tudo que Salomão colocou aqui, em alguma medida todas as pessoas passam, todas as pessoas sofrem, todas as pessoas experimentam esses tempos que Salomão apresentou nos versículos de 1 a 8. Então, a partir do versículo 9, Salomão vai vai apresentar alguns fatos acerca desse filme que ele viu, pesquisa dele, está apresentando ali a sua tese. Então, ele viu esse filme, está contando agora, vai contar a partir do versículo 9, alguns fatos acerca desse filme. Se o filme é bom, se o filme é ruim, quais são os personagens, e nós vamos acompanhar 3 fatos acerca desse filme, que se chama A Providência de Deus. Mas antes de eu contar para vocês esses spoilers, nós chamamos hoje em dia, né? Spoilers é quando você conta algo do filme para alguém que não viu e aí acaba estragando o filme para essa pessoa. Conta o final, no final de Titanic o mocinho morre, o Jack morre. Spoiler, quem não assistiu Titanic, mas são o que os jovens chamam de spoilers, né? Você estragar o filme para alguém que não viu. Então eu não vou estragar para vocês o filme, porque nós todos estamos vivendo esse filme. E Salomão viveu e tem lições e fatos importantes acerca desse filme que chama A Providência de Deus. Mas afinal de contas, você pode estar aí se perguntando o que é a providência de Deus. Será que é o fato de Deus prover todas as coisas para nós? Isso é providência? Não necessariamente. Na teologia, a providência de Deus, ela pode se confundir com o que nós chamamos de soberania de Deus. Então, a providência de Deus é o meio pelo qual Deus dirige, sustenta e governa todas as coisas.
Todas as coisas da natureza? Todas as coisas da natureza e as criaturas, a vontade das criaturas em todo o universo. Essa é a providência de Deus, desde o menor até o maior. Qual o objetivo? Para o louvor da sua glória, dirigindo inclusive as ações das criaturas. Essa é a providência de Deus, que nós confundimos aí com a soberania. Deus governando sobre todas as coisas, Deus agindo conforme a sua vontade, inclusive contrariando a vontade do homem, utilizando a vontade do homem. Deus governa tudo, essa é a sua providência. Ele dirige, ele sustenta e governa todas as coisas, inclusive as ações humanas. Ah, pastor, mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio ele é uma falácia, o livre-arbítrio ele não existe por assim dizer. Como nós falamos em livre-arbítrio, existe aí uma confusão, né? Porque quando nós trazemos isso para o debate, aquele debate, famoso debate, né, o calvinismo e o arminianismo, o livre-arbítrio está inserido num contexto soteriológico. Então o homem tem aquele aquele poder livre de escolher e falar, eu aceito a salvação que me é ofertada. Então existe esse campo, esse cenário, esse contexto específico. Mas quando nós falamos da providência de Deus, também não existe livre-arbítrio. No que nós vemos da perspectiva humana, o que alguns vão chamar de livre agência, de vontade. E na sua perspectiva você tem vontade, você toma decisões, você escolhe. Eu escolhi qual a roupa que eu vim para. Eu estou aqui na igreja, para quem não percebeu. Que roupa eu vim aqui para a igreja? O que eu vou comer no almoço? As mamães aí já escolheram o que vão preparar para o almoço, que é o papai vai lá pedir um iFood, não é? Então, na nossa perspectiva, sim, mas Deus, por meio da sua providência, governa essas coisas, inclusive. Determina essas coisas, inclusive. Olha só, você pode ver isso lá em Atos 17. Atos 17, a partir do versículo 26, nós podemos ver aí a providência de Deus. O apóstolo Paulo está apresentando aqui Deus perante os gregos ali, e ele vai mostrar a providência de Deus, vai dar um relance aqui na providência de Deus. Olha só, Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Opa, tempo é um assunto em voga aqui em Eclesiastes, não é? Então, todos esses pares de tempos que Salomão coloca no livro de Eclesiastes, em Atos está dizendo, isso foi fixado por Deus previamente. Está estabelecido previamente. Que momento eu estou passando? Estou passando por um momento de chorar. Estou passando por luto na minha vida. Deus fixou esse tempo na sua vida. Porque isso é a providência de Deus. Olha lá, segue a leitura. E os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Importante esse detalhe aqui. Guarde esse detalhe. Para buscarem a Deus. Esse é o objetivo do Senhor. É o objetivo do Senhor na sua providência, que nós o busquemos. Guardem esse detalhe que vai servir para o final da nossa exposição aqui. E se porventura tapeando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois, olha só a providência, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos votos dos poetas têm dito, porque dele também somos geração, porque dele também fomos criados. Então Deus criou tudo, sustenta tudo e governa tudo. Lá no Salmo 145, os versículos 15 e 16, isso fica um pouco mais claro também. Como é que Deus age? Tudo vem das mãos de Deus. Tudo vem do seu poder, da sua soberania, do seu caráter dadivoso. Tudo vem do Senhor. A sua providência
em ação, governando desde os astros celestes até o pardal que não cai se Deus não determinar assim. Salmo 145, 15 e 16, você vai ver aí. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Tempo de quem? De Deus. É dado o alimento para nós. Abres a mão e satisfazes com benevolência a todo vivente. Quem faz isso? A providência de Deus. Tá bom? Então, tendo feito essa introdução, mostrado aí, feito um trailer da providência de Deus, nós vamos entrar e explicar aqui os versículos 9 até o versículo 15, apontando para os irmãos três spoilers ou três fatos acerca desse filme que se chama A Providência de Deus, tá bom? Lembre-se, o cenário é muito importante, o cenário em que estamos, o contexto deste capítulo. Por quê? Se os irmãos olharem para os versículos 9 a 15, muitas frases parecem desconexas. Muitas frases aqui parecem sem sentido. Parece que Salomão começa a misturar os assuntos. Parece mesmo. Se você olhar aí, correr os seus olhos aí nos versículos, vocês falam, o que significa? Isso tem a ver com tempo? Parece que isso aqui está fora do lugar. Mas eu vou explicar para os irmãos, tendo em vista esse cenário, e Salomão quer mostrar a providência de Deus, quer contar para nós. Primeiro spoiler, está aí nos versículos 9 a 11. Primeiro spoiler, primeiro fato acerca deste filme. O homem não é o protagonista. O homem não é o protagonista deste filme. Sinto dizer que você está sentado aí me assistindo e se acha muito importante, já cantou aquela música que você é importante para Deus e se acha o máximo. Sinto lhe dizer que você não é o protagonista deste filme chamado História, chamado Providência de Deus. Deus age desde a criação do tempo até o final das coisas, até a eternidade. Tudo isso, Deus agindo por meio da sua providência. E você, pequeno grão de areia no mar da história, você não é o protagonista desse filme. Não é. Nós vivemos hoje, meus irmãos, hoje num mundo muito humanizado, demasiadamente humanizado. As pessoas querem achar a importância, querem achar ali o propósito da sua vida e querem ter um impacto no mundo e ficam assim, aquela teologia do coach, né? E ficam assim inflando o seu ego de modo a dar-lhes sentido à vida, a tentar encontrar o sentido da vida. Então, o que eu faço aqui, as pessoas que eu influencio seja por qualquer meio, e as coisas que eu faço, o legado que eu deixo, tudo isso é importante, tudo isso é o meu propósito, é a minha missão nesta terra. Olha, meus irmãos, o Salomão vai apontar algumas funções nos próximos versículos, mas não é esse o objetivo do homem, encontrar o seu propósito, a sua missão nesta terra, não é. Tem pessoas que passam a vida inteira procurando esse propósito, não acham. Tem gente que acha. Tem gente que acha que achou. E passa a vida inteira na busca e não encontra. Não encontra. Lembrando, nós não podemos encontrar o sentido da vida debaixo do sol. Não adianta. Salomão fez essa pesquisa. Essa tese de doutorado de pós-doutorado não foi combatida, não foi derrotada, ela permanece de pé, mostrando que debaixo do sol nós não podemos encontrar a nossa missão, o nosso valor, e a nossa relevância, e a nossa influência. Nós não somos os protagonistas da história, não somos. Nós somos, na melhor das hipóteses, coadjuvantes. Eu ouso dizer que não somos coadjuvantes, somos ali aqueles atores que trabalham ali não nos bastidores, né? Mas aqueles figurantes, isso, estava tentando lembrar, os figurantes.
somos ali figurantes, juntamente com toda a natureza, toda a história. A história tem um protagonista, eu vou falar quem ele é mais para frente. Tem um protagonista, mas esse protagonista não é você. Olha aí os versículos 9 a 11. Vamos ler aí, eu vou explicar para os irmãos. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Ele vem falando de tempo, Salomão vem falando de tempo e insere aqui essa pergunta retórica, que parece deslocada, não parece? Mas ele começou o livro com essa pergunta. Começou ali nos primeiros versículos, ele fez essa pergunta. É uma pergunta retórica, mostrando, o trabalho, ou a busca por sentido, o homem não vai encontrar debaixo do sol. Não vai, Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Nenhum. Essa é a resposta natural. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Que história é essa? Deus nos afligindo com trabalho? Sinto lhes dizer, meus irmãos, a você que está iludido, achando que Deus lhe deve certas coisas, que Deus lhe deve bênçãos. Deus nos aflige. Sim, Deus não é um sádico, claro, longe disso. Nós conhecemos o amor de Deus, conhecemos o seu favor. Nós que somos crentes, muito mais do que qualquer outra pessoa, sabemos do profundo amor que Deus tem por nós ao enviar seu Filho em nosso lugar. Nós sabemos, experimentamos isso diariamente, o cuidado e o amor de Deus. Mas, na direção deste filme, que é a sua providência, existe aflição, e essa aflição é comandada pelo próprio Deus. Não achem os irmãos que isso é a obra do inimigo, isso é a pessoa que é má, isso Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem tudo a ver com isso. São verdades, de fato, meus irmãos, são verdades difíceis de compreender. Né? Como é que um Deus que me ama, um Deus que entregou o seu Filho, um Deus com quem eu me relaciono todos os dias e cuida tão bem de mim, como é que esse mesmo Deus manda algo para a minha aflição? Como é que esse próprio Deus manda o luto? Como é que esse Deus manda a doença? Manda a fome? Manda o desespero ali, as noites em claro? Como é que esse Deus manda? É a providência de Deus em ação. Providência de Deus em ação. Nós vamos ver daqui a pouco acerca dos motivos pelos quais Deus faz isso. Nós vamos ver. Mas devemos ter em mente que tudo isso é Deus que faz. E aí quando nós olhamos para o versículo 10, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir, vem um versículo à nossa mente. Vem um versículo à nossa mente, especialmente do judeu, aquele que está familiarizado com o Antigo Testamento, que é o texto de Gênesis 3. Volte lá para Gênesis 3. Gênesis 3, você vai ver acerca do trabalho. Olha só, e é uma sentença proferida por Deus. Mas foi culpa do homem que pecou. Foi culpa do homem que pecou, mas foi Deus que aplicou a sentença. Foi Deus que chamou ali a serpente, chamou a mulher, chamou o homem e lhes proferiu uma sentença justa. Uma sentença longa, porque a história já dura aí os seus... estamos em 2020, mas pelo menos aí 15 mil anos, talvez. E a sentença perdura. O trabalho nos aflige. Olha lá, Gênesis 3, versículo 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Eis aqui a aflição com que Deus nos aflige. A aflição do trabalho, de nós buscarmos contentamento, satisfação e não encontrarmos. Por quê? Porque o trabalho é assim.
o trabalho nos aflige. E foi Deus que impôs isso, a providência de Deus agindo. Nós não podemos separar as coisas, nós não podemos atribuir soberania a Deus e falar que essa parte não está com Ele, essa parte, a culpa é do homem ou a culpa é de Satanás. Nós não podemos, nós não podemos. Inclusive Satanás só age quando permitido por Deus, quando comissionado por Deus às vezes. Então, nós não podemos separar as coisas. São verdades amargas de se engolir, duras, indigestas, sim. Mas Deus, na sua providência, mostra que nós não somos os protagonistas. E por que as pessoas acham isso tão difícil de entender, de assimilar, de aceitar? Porque nós, no final das contas, achamos que nós somos deusinhos. Que Deus, as pessoas dizem hoje com muita frequência, né? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso é bom ouvir, não é? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem esse plano. Deus tem esse plano maravilhoso. A minha vida está dentro desse plano. Mas, olha só, nós dizemos, Deus tem esse plano maravilhoso, mas às vezes queremos tomar da mão de Deus a gerência desse plano. Não, essa parte aqui eu não quero não. Essa parte aqui, a parte do chorar, eu não quero não. A parte de prantear, do luto, não quero não. Da doença, não quero, não aceito. Então eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Peraí, mas é o plano de Deus, é o maravilhoso plano de Deus para a nossa vida. Está acontecendo. Está em exercício o maravilhoso plano de Deus para nós. Nós ali como figurantes, como ali coadjuvantes nesse filme chamado Providência de Deus, que ele desenrola no tempo, no cenário do tempo, na história. Nós somos ali, estamos participando desse plano maravilhoso de Deus, mas nós devemos saber que nós não somos protagonistas e Ele dirige conforme Ele quer. Vamos partir para o versículo 11. Versículo 11. Aqui a pergunta do versículo 9, que eu acabei não dizendo, o que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga, quer dizer que o esforço do homem não pode produzir efeitos permanentes. O esforço do homem não pode produzir efeitos permanentes. Ele vai introduzir agora no versículo 11 uma palavrinha chamada eternidade. Uma palavrinha chamada eternidade. E o homem, no tempo, sujeito ao tempo, não pode produzir algo para além da sua existência. Mas e as grandes invenções, o legado que os grandes inventores deixaram para nós, os pesquisadores, que proveito tem esse legado, isso que eles fizeram para eles hoje? Nenhum. Quem vai aproveitar isso, quem vai se beneficiar disso são as próximas gerações. Para a pessoa que fez isso, não há proveito nenhum. Não há proveito nenhum. Então essa é a grande questão, é a indagação de Salomão. Não tem proveito nenhum. E aí no versículo 11, eu gosto muito desse versículo 11, gosto muito, porque ele vai introduzir aqui algo que está acima do sol. E ele vai pegar esse Deus que está acima do sol e vai lembrar que esse Deus não nos deixou órfãos, não nos deixou com as coisas, somente com as coisas debaixo do sol. Ele mesmo colocou no coração do homem algo para lembrar-nos de que há alguém acima do sol, de que existe um sentido na vida acima do sol e não somente aqui nessa busca infindável, essa busca inócua, ineficaz. Olha só o versículo 11. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Aqui formoso, tradução aqui de formoso, pode ser, formoso é uma boa palavra, mas tudo Deus fez bem feito. Tudo Deus fez bem feito. É a mesma ideia lá de Gênesis. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus fez é bom. E bom não só no sentido de ser aproveitável, né? Mas no sentido de ser belo.
no sentido de ser bonito. Segue a leitura, no seu devido tempo. Olha só o cenário aqui que nós estamos, que o filme está acontecendo. Olha só, a providência de Deus acontecendo no tempo. Deus não se sujeita ao tempo, mas a sua providência age no tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Olha só, pôs a eternidade no coração do homem. Vamos parar por aqui. Essa questão, nós somos diferentes de todas as outras criaturas de Deus. Por quê? Porque nós temos, isso qualquer pessoa tem, não só os crentes, nós temos ali a capacidade de apreciar o que é belo, nós temos essa capacidade estética, nós temos isso, o que é belo. E aí o paradigma, o parâmetro que nós utilizamos para dizer se algo é belo ou não, é a própria criação. Então, nós podemos ver, eu converso isso muito com o pastor Nicolas, nós podemos ver uma involução ou uma degeneração na arte. De anos para cá, nós averiguamos isso, nós podemos ver o homem cada vez mais longe de Deus, então está cada vez mais longe dos padrões de Deus, dos padrões inclusive de beleza, de estética. Os irmãos podem ver o tipo de arte que é produzida hoje, é uma arte pobre de técnica, pobre de beleza, pobre de sentido. Nós vemos grandes obras no Renascimento, grandes obras de pintores, escultores, obras de música com beleza, com técnica. Nós vemos isso e ao passar dos anos a Revolução Francesa aí, elevando o homem à posição de importância máxima, de protagonismo na história. O que foi acontecendo? O homem foi se afastando de Deus e consequentemente depreciando a sua capacidade de produzir algo belo, algo bonito, algo proveitoso no campo da arte, no campo da beleza. Nós vemos isso hoje aos montes. Ouça, pega uma música, lançamento do mês, e ouça essa música. Quem entende de música vai ver. São 3 acordes, 2, coisa pobre de letra, pobre de sentido. Veja uma pintura que vende aí aos milhões. É tudo muito longe do padrão bonito, do padrão estético de Deus. Tudo muito longe. E nós vemos aqui que tudo que Deus fez é bonito, é bem feito, é formoso, é belo. Nós temos essa capacidade, só o ser humano tem isso. O que nós também temos é a capacidade de conhecer a composição e o significado do mundo. Todo ser humano é um filósofo. Todo ser humano, desde o seu João, que mora lá no sertão do Ceará, esse seu João é um filósofo. Até, sei lá, qual foi o maior filósofo que já existiu? Desde... quem filósofo hoje em dia? Tá difícil filósofos hoje em dia, né? Pastor Nico está lembrando que Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, esses homens, eles são considerados filósofos, mas venha calhar, são filósofos de segunda categoria, mas nós temos aí grandes filósofos, Blaise Pascal, C.S. Lewis, o próprio Isaac Newton, Chesterton. Então temos pessoas aí, eu não estou nem mencionando os crentes aqui, né? Mencionei alguns crentes, mas temos homens aí de Immanuel Kant, nós temos homens com capacidade imensa de produzir filosofia, de pensar filosoficamente. Mas até o seu João, lá do sertão do Ceará, ele consegue fazer um exercício filosófico. É aquela pergunta, né? De onde eu vim? Para que estou aqui e para onde vou? Uma pergunta filosófica. E só o ser humano tem essa capacidade. Por quê? Por causa dessa eternidade no coração. Essa buzina ali no seu coração, essa pulsando e ali, esse incômodo no coração
do homem, falando, tem algo além disso tudo. Existe algo além das coisas debaixo do sol. E só o ser humano tem isso. Só o ser humano, essa capacidade filosófica de pensar e fazer pensamentos e exercícios filosóficos. Então, a capacidade de estética, filosófica e a capacidade teleológica ou teológica. Aqueles que lidam com Deus, que vão encontrar em Deus, aqui não o Deus do cristianismo, mas criar deuses, né? Tentar buscar em outras religiões. Aqui eu estou falando em termos não ideais, né? Mas termos de que acontece na experiência humana. Essa capacidade de adorar outros deuses, só o ser humano tem. E a capacidade que o crente tem de adorar o Deus verdadeiro mostra isso. Mostra isso, essa eternidade que no coração do crente encontrou o Deus verdadeiro, por meio de Jesus. Encontrou o eterno. Aí o crente acertou na mosca. Então, essa capacidade de discernir função e destino, que é o que eu chamei de teleológico, de encontrar o propósito da vida, só o ser humano também tem. Então, esse versículo 11 aqui é muito rico, porque mostra essa complexidade do homem. Complexidade diferente de toda outra criatura. Então, isso mostra. Interessante que ele vai falar disso, nós mostramos aqui, mas a partir do versículo 16, Salomão é interessante, ele vai nos igualar aos animais. Nós vamos expor esse trecho mais para frente, mas ele vai nos igualar aos animais, falar, vocês vão morrer. Você tem tudo isso. O ser humano, você é bem complexo, é bem desenvolvido, mas vai morrer igual aos animais. Muito interessante esse contraste, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade essa explicação. Então, essa eternidade no coração do homem é um dos argumentos que nós utilizamos, inclusive, para corroborar a existência de Deus. Friedrich Nietzsche, ele afirmava que Deus era alguém criado pela mente humana. Era algo que o próprio ser humano criou para se consolar em momentos de dificuldade. Então era uma criação meramente humana. Só que nós não temos, olha só, se fosse uma criação humana, sem essa eternidade no coração, nós não conseguiríamos criar Deus. Por quê? Porque nós não temos paradigma nas coisas debaixo do sol para criarmos, para desenvolvermos uma ideia de Deus. Se não houvesse essa eternidade no coração, nós não teríamos senso de eterno, porque nós não temos nada eterno na nossa realidade, na nossa experiência. Nem o tempo é eterno, o tempo foi criado. Quando o tempo foi criado? No princípio. Então o tempo foi criado, o tempo não é eterno. Então nós temos noção do que é eterno, por causa dessa eternidade. Nós temos noção do que é justo por causa dessa eternidade que Deus colocou no nosso coração. Nós temos noção do que é bom por causa dessa eternidade que Deus colocou no nosso coração. O fato de Deus comunicar determinados atributos conosco, isso nos capacita a termos uma noção de que existe algo além das coisas debaixo do sol. Então, só por causa disso, nós não teríamos capacidade, se não houvesse isso no nosso coração, nós não teríamos capacidade de criar essas coisas, porque elas não fazem parte da nossa experiência, porque nós não conhecemos coisas assim. Nós não conhecemos, mas, como temos aquela chaminha da eternidade no coração, que Deus colocou lá no coração, nós podemos saber, existe algo acima do sol. Existe alguém acima do sol. E aí, quando nós, por meio de Jesus, conhecemos o Deus verdadeiro, isso tudo se expande. Essa eternidade causa uma verdadeira explosão no nosso coração, no nosso entendimento, e aí nós podemos desfrutar de comunhão com o eterno, né? Com o Deus que é eterno. Então, irmãos, olha só.
uma vida puramente existencialista, uma vida presa às coisas dessa vida, à experiência desta vida. A experiência, ela mostra o afastamento do homem de Deus. Por quê? Porque sempre está lá aquele sinalzinho no coração do homem, aquele radar que vai pip, pip. Existe algo para além desta vida. Mas o homem que quer distância de Deus, ele apaga isso, fala, não, carpe diem, viva cada dia como se fosse o último, e é assim que você deve viver, e acabou. Não. Existe algo para além desta vida, existe alguém acima do sol. A eternidade, ó, pip, pip. Mas os homens que estão longe de Deus, eles querem anular esse sinal, essa eternidade, esse radarzinho do seu coração. E assim, se afastam e morrem aí morrem na sua vida vazia, né? Na sua busca incessante pelo sentido. Olha só lá Eclesiastes 8:18, é um grande spoiler aqui que ele dá, um grande spoiler, Eclesiastes 8:17, desculpa, 8:17, veja aí, vire as páginas da sua Bíblia e veja a conclusão que Salomão chegou. Ele diz assim, cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende, entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicá-las. Aqui é o drama de todo filósofo. O filósofo faz lá os pensamentos, faz as perguntas corretas, mas ele muitas vezes não tem as respostas. Deus não dá as respostas. Isso está lá no versículo 11, né? Eu só li até a eternidade no coração do homem, mas no final do versículo diz assim, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha aqui, mais uma vez o tempo, desde o princípio até o fim. Deus agindo na sua providência e mostrando que você, eu, ninguém é o protagonista dessa história. Nós não somos. Por quê? Porque Deus colocou lá a eternidade no coração do homem, mas Ele não deu os motivos. Ele não dá os motivos das suas ações. Deus não faz isso. Algumas ações Ele nos explica, nós podemos compreender. Às vezes demora um tempo para entendermos. Deus fez assim para me livrar. Eu não fui para aquele trabalho, não fui para aquele emprego porque Deus estava me livrando. Então, às vezes nós conseguimos aí encaixar aí as peças e compreender o quadro maior de Deus. Mas não é sempre assim. Deus faz as coisas sem dar satisfação aos atores deste seu filme. Deus faz sem dar satisfação. Aí o Salomão vai dizer, o sábio pode até dizer que compreende, mas na realidade nunca conseguirá explicá-las. Por quê? Porque Deus não nos dá, Deus não nos fornece. Por quê? Porque nós não somos protagonistas, porque nós não temos poder para mudar a nossa realidade. Nós não temos poder para alterar as estações, nós não temos. Por quê? Porque a providência de Deus em ação e nós não somos protagonistas. É assim que funciona. Nossa, pastor Isaac, que triste. Calma, segura aí essa angústia. Temos uma boa notícia no final deste sermão, tá bom? Bom, vamos caminhar mais um pouquinho. Meu relógio está certo aqui, pastor Nicolas, são 10h25. Então vamos lá, senão não dá tempo, não quero cansar os irmãos. O segundo spoiler aí do nosso filme, chamado Providência de Deus, o diretor manda nos personagens. Olha só, quem diria, hein? Quem diria? Eu não sei quais dos irmãos aí trabalham com TV, com filme, fazendo filme. Eu não conheci nenhum cineasta. Gostaria de conhecer um cineasta. Eu sei que o Amorim produz filmes, mas não sei em que escala ele produz filmes, né? O Manuel Amorim, aqui da nossa igreja. Mas sempre que a gente vai ver, né, o making of, que é como o filme é feito, quem manda
nos atores? Quem diz aos atores, você deve atuar dessa ou daquela forma, esse momento você deve fazer assim? É o diretor. O diretor e o script, né, o roteiro. Mas o diretor falou, o ator tem que obedecer. Não existe discussão. Não existe. No filme da providência de Deus, não existe discussão. Mas por que eu devo agir assim? Volta no versículo anterior e vê que Deus não deu o motivo das coisas. Deus não dá o motivo nem a justificativa das suas ações, do seu plano, não dá. Então haja assim. Por quê? O diretor manda nos personagens. Veja aí nos versículos 12 e 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Opa, finalmente uma boa notícia, finalmente um versículo legal nessa enódia de Salomão. Né? Mais ou menos. Você tem que ver o versículo 13. O versículo 12 fala, eu, na minha pesquisa, eu sei que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. Você apresentou isso no capítulo 2 também, já disse isso no capítulo 2. É desfrutar do fruto do seu trabalho. Não há nada melhor para o homem. E essa parte aqui de viver uma vida regalada, tem várias traduções. Mas aqui, algumas traduções trazem fazer o bem. Mas esse fazer o bem não é fazer o bem a outra pessoa, é fazer o bem a si mesmo. É fazer o bem a si mesmo. Claro, não é uma vida existencialista, não é uma vida hedonista, né? Procurando os prazeres para si. Não é isso. Mas desfrutando dessas coisas, e aí o versículo 13 adiciona. Se Deus, e isso é dom de Deus. Você vai viver uma vida alegre, que é o regozijar-se, vai fazer o bem a si mesmo, viver uma vida regalada, não arregalada, regalada, né? Mas isso é dom de Deus. É o diretor que controla essas cenas. É o diretor que controla esses momentos na nossa vida. Não é você, não sou eu, não é o ator, não somos nós figurantes nesse filme chamado Providência de Deus. É o diretor que manda. Então, esses tempos, esses pares aqui de tempos dos versículos 1 a 8, é o diretor que manda sobre nossa vida. Vai chegar o momento de abraçar? Vai. Vai chegar o momento de se afastar? Vai. Por quê? Porque o diretor está ali comandando todas as coisas, mandando nos personagens. Está ali, vai chegar que tempo? Para o pastor Isaac é tempo de criar filhos. Para o pastor Nicolas é tempo de aproveitar o casamento. Para fulano, é assim, Deus age. Amanhã, o diretor, vamos mudar aqui a cena, vamos mudar, vai ser um outro momento, outro cenário. Ele é soberano sobre isso e ele manda na nossa vida. Pastor Isaac, agora você sai desse momento e entra num outro momento, num outro tempo da sua vida. Olha só que interessante. Aí o versículo 13 termina, né? E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Tudo isso é bom? Viver uma vida alegre, regalada, fazer o bem a si mesmo, comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. É excelente. Salomão está mostrando que isso é muito bom, mas esse tempo é determinado por Deus. Esse tempo é o diretor que manda, o diretor que muda ali os cenários, as cenas da nossa vida, tá bom? Veja aí em Lucas 12, a partir do versículo 16. E aqui nós vamos já entrando, nós vamos já compreendendo que a vida, olhando para o filme aí da providência de Deus, a nossa vida ali, fazendo parte desse plano maior de Deus, essa nossa vida deve olhar não para as coisas daqui, não para o cenário, não para o modo, não para os tempos, mas para alguém, mas para o diretor. O nosso foco deve estar no diretor.
diretor. A nossa atenção, nossa satisfação sempre deve estar em alguém e não em algo. E esse alguém é Deus. Única e exclusivamente Deus. Se você tem a sua família, seus filhos, a sua esposa, a razão da sua vida, você está errado. Você está procurando razão de viver nas coisas debaixo do sol, nas pessoas debaixo do sol. E o sentido na nossa vida está em alguém que está acima do sol e comanda todas as coisas, inclusive a nossa vida. Olha só, Lucas 12, versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, olha aqui, isso é bom? Isso é muito bom. Fez modestos investimentos, e aí esses investimentos multiplicaram. Que coisa maravilhosa, isso é muito bom. Muito bom, isso faz parte ali do tempo, faz parte dos tempos de Deus. É Deus que dá isso. Isso, quando acontece, é bom, é muito bom. Mas olha só a postura do personagem diante desse tempo. Ele voltou os seus olhos para a cena e não para o diretor. Olha só a conclusão deste homem que teve os seus investimentos multiplicados. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Olha, é a vida que Salomão falou que é boa. Salomão falou que é bom isso aqui. Mas ele não disse que é para nós, para colocarmos a nossa confiança nisso. Não. Ele está mostrando que é Deus que manda nessas circunstâncias. É Deus, não é o homem. Mas esse homem aqui fez errado. Olha só o que Deus lhe diz a este homem. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Os olhos fitados, fixos no diretor, que manda nos personagens. Se ele quiser dar isso aqui, ele dá. Se ele quiser tirar, ele tira. As circunstâncias não vão mudar a minha postura, a minha realização diante de Deus, diante do diretor da minha vida, do diretor da história, que faz as coisas conforme Ele quer, sem muitas vezes nos dar satisfações. Isso acontece, olha só, isso acontece, as pessoas que ainda têm esse costume. É muito triste ver que os jovens, eu digo jovens aqui, às vezes eu até coloco a minha geração, estão perdendo esse hábito, que é o de orar antes de comer. O hábito de orar antes de comer para agradecer a Deus pela comida. Quando eu me sento para orar antes do alimento, seja no trabalho, seja em casa, eu reconheço que aquilo que estou experimentando, aquilo que eu estou comendo, como ele diz no versículo 13, estou bebendo, vida regalada, estou fazendo bem a mim mesmo, aquilo, quem me deu foi Deus. Eu só tenho aquilo porque Deus me deu. E criar essa atenção, não na bênção, mas naquele que abençoa, é importantíssimo para uma vida cristã saudável. Porque nós não desanimamos conforme as circunstâncias. Por quê? Porque Deus não muda. E a nossa confiança nele deve aumentar. E mudando a circunstância, a minha confiança não muda, não se altera. Então, orar antes de comer é uma demonstração do que está acontecendo aqui, desse reconhecimento que o diretor manda a comida. E que se não tiver comida, foi o diretor que não mandou. E eu me prostro em doce submissão. Por fim, irmãos, terceiro spoiler, terceiro fato acerca desse filme, que se chama Providência de Deus, o roteiro é inalterável. Último spoiler aqui que eu vou dar para os irmãos, na verdade é Salomão que está dando. O roteiro é inalterável, ele é irretocável, não dá para alterar.
que as pessoas hoje dizem aí, muitos crentes dizem aí que nós devemos pegar a caneta da mão de Deus e escrever a nossa própria história. Quanta tolice! Esse Deus criado por essas pessoas não existe. Por quê? Porque o roteiro da história, ele é inalterável. Não importa a nossa vontade, não importa o quanto esperneemos, não importa o show que vamos dar, não importa. O roteiro deste filme é inalterável, não importa o esforço humano. Isso está aí nos versículos 14 e 15. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Olha só um contraste aqui. Homem, que proveito você tem no seu trabalho? Nenhum. Mas o que Deus faz, isso sim, dura eternamente. As obras de Deus permanecem para além desta vida, para além da nossa vida, da nossa existência. Então, o que Deus faz prescinde a nossa própria realidade, a nossa própria existência, porque nós nascemos e antes de nós nascermos já existia. A história já estava andando, o filme já estava acontecendo. Aí nós nascemos e um dia vamos morrer e o filme continuará para além de nós. Então esse filme chamado Providência de Deus, que se desenvolve no tempo, na história, passa de nós. É inalterável. Por mais esforço que eu tenha, por maior esforço que eu tenha, por mais vontade que eu queira mudar o curso das coisas, mudar esses tempos, eu não consigo alterar o roteiro desta história. Então nós não temos caneta de forma nenhuma para escrevermos a nossa história. Quem escreve é Deus. Isso é melhor para nós. Deus escrevendo a nossa história, isso é perfeito para nós, porque a vontade dele é boa. A nossa vontade é contaminada pelo pecado. Por mais que tenhamos aí os crentes, né, mortificado o pecado, mas nós ainda cometemos erro. Então, eu não quero de forma nenhuma pegar a caneta da mão de Deus. Eu quero que ele escreva e eu vou me submeter ao que ele escrever. É assim que o crente vive. Olha só, sei que tudo, versículo 14 de Eclesiastes 3, se você ainda está perdido aí. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Muitos homens esperneiam. Olham isso, falam, como assim? Não consigo alterar? Eu não consigo mexer na história, eu não tenho poder de alterar os eventos, de alterar as estações, e começam a espernear. E se afastam de Deus. E não querem saber, e se rebelam contra Deus. O crente de verdade, ele olha para isso e ele teme. Ele teme o Senhor. É ele, o roteiro está escrito antes da fundação do mundo. O roteiro foi escrito por Deus. Ele manda nos personagens e eu não sou o protagonista. Qual é a minha postura diante disso? Submissão. E gratidão por fazer parte. Por fazer parte. Nós agora, os crentes, nós fazemos parte aí da salvação do Senhor. Que é aí, vou chegar daqui a pouco, o ápice da história desse filme chamado Providência de Deus. E aí o versículo 15, a tradução dele é um pouco truncada, é difícil. E você lê, até em português parece meio estranho, né? Olha só, na minha tradução ficou assim: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Essa é a revista atualizada. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. O que significa isso aqui? Não há nada novo debaixo do sol. Essa é a explicação desse versículo. Por quê? O que já aconteceu lá atrás não é novidade hoje, porque já aconteceu, e pode acontecer de novo lá na frente. E o que acontece hoje pode deixar de existir lá na frente. Então,
essas coisas que acontecendo aqui, é Deus que comanda. É Deus que comanda. Deus fará renovar-se o que se passou. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo, toda a experiência humana, esses tempos todos, são inalteráveis, são irretocáveis. Tudo isso vai acontecer na vida de alguém, muito ou pouco, de certa medida, tudo isso vai acontecer. Hoje, amanhã, aconteceu no passado, nada altera. Essa é a conclusão aqui desse trecho na tese de Salomão. E de fato, nós não temos poder nenhum para alterar. Nós não somos tão importantes assim, como nós achamos que somos. Não somos. Nós somos, claro, alvos do amor de Deus. Mas não porque Ele viu algo em nós. Não porque, eu sou importante. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. A importância está nele, não em mim. Ele me escolheu. Ele que é o centro desse filme. Ele que é o diretor, a ele que deve ser dadas a glória, a honra e o temor. É nele, não é em mim. Eu não sou importante. Pare, crente, de achar que você tem algum valor. Deus te ama? Ama. Mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tudo desemboca nele. E não nas coisas que acontecem, não na sua missão, no propósito que você acha que tem nessa vida. Não. Volte os seus olhos para Deus, para o Senhor. Olha só, Eclesiastes 1:9, que é um versículo parecido com esse versículo 15, aí, para nós compreendermos melhor. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. E aqui, no Salmo 33, versículo 11, nós podemos ver aí a inalterabilidade dos planos de Deus, do roteiro, desse plano, desse filme que chama providência de Deus. Olha só, Salmo 33, 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Nós não vamos mudar, não dá para mudar. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Qual que prevalece? A minha vontade ou a do Senhor? A dele. E ponto final. Isaías 46, 10. Desde o princípio anunciei o futuro. O tempo está submisso a Deus. Muitas pessoas não conseguem entender isso. E olhar ali para a soberania de Deus e render a glória devida a Deus por causa disso. Porque até o tempo que comanda a nossa vida, porque nós estamos sujeitos a Ele, o tempo está sujeito a Deus. Isso é glorioso. Isaías 46, 10. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Tudo o que me apraz. Irmãos, eu não consigo compreender as pessoas que acham que nós temos alguma gerência acerca das nossas decisões, acerca do nosso futuro, acerca do modo como as coisas se desenvolvem na nossa vida. E essa gerência sendo respeitada por Deus. Eu quero mais é que Ele me mande fazer as coisas. Eu quero mais é que Ele mande em todos os detalhes da minha vida. Ele vai fazer tudo o que lhe apraz. Ele tem uma vontade boa e perfeita, a qual eu quero para a minha vida. Então, Senhor, assuma o total controle sobre as minhas ações. E como é que eu faço isso? Obedecendo a palavra. Obedecendo ao que Deus mandou. Eu, figurante nesse filme, nessa história, figurante fazer. Então eu farei. E assim eu me sentirei satisfeito, porque os meus olhos estão voltados para Ele. Para Ele, não para as circunstâncias dessa vida, não para o cenário, não para o tempo, as coisas que acontecem no tempo, mas para o Senhor
do tempo. E eu disse para vocês que ia informá-los quem é o protagonista. Quem é o protagonista nessa história? Nós sabemos que é o Senhor Jesus. O protagonista da providência de Deus é o Senhor Jesus. E nós podemos ver isso lá em Gálatas 4:4, quando o apóstolo Paulo diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, tempo determinado, olha aqui, o Senhor do tempo agindo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4, mostrando o protagonismo de Jesus na história. E Colossenses 1:16 e 17, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Não foi para você, viu, bonitão? Não foi para Jesus, por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o protagonista, ele é o ponto alto deste filme. Ele é o ápice deste filme chamado História, Providência de Deus. E o que isso tem a ver conosco? Saber desse filme, desses spoilers. O homem não é protagonista. O diretor manda nos personagens e o roteiro é inalterável. Como eu gostaria de ver a expressão dos irmãos. Saber se os irmãos estão aí meio depressivos. Eu sempre brinco, com os irmãos aqui na igreja. Mas, no final, nós devemos aprender, irmãos, que cada tempo da nossa vida, cada momento que vivemos foi determinado por Deus. E Ele tem um plano que prescinde a nossa própria existência. Isso nós vemos claramente nos versículos. No entanto, nós devemos lembrar que existem tempos e tempos, e nós devemos aprender e lembrar que o sentido da vida continua sempre no Senhor. No Senhor. Mudou a circunstância, mudou a cena da nossa vida, o sentido do viver continua no Senhor. Não mais, nunca na circunstância, nunca na cena. Mas nós podemos aprender, claro. Nós devemos nos desenvolver, crescer com o tempo. E a ignorância, nós aprendemos aqui que Deus não nos dá motivos. Muitas vezes não nos dá motivos. E essa ignorância serve para que temamos a Deus. A Rebeca está numa fase, para quem está assistindo e não sabe, a Rebeca é minha filha mais velha. A Rebeca vai fazer 4 anos agora, quinta-feira. E ela está na fase dos porquês. Por quê? Por quê? Eu dou uma ordem para ela, por quê? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Porque tudo é por quê. E muitas vezes, algumas vezes eu dou o motivo. Fala para ela, por causa disso, filha, para você não se machucar, eu dou algumas razões para ela poder entender. Mesmo que às vezes ela continue não querendo fazer, ali resignada na sua postura. Mas eu tenho exercitado o que eu condenava nos meus pais. Eu achava que os meus pais, eles não me davam razões. Eu perguntava por quê, e eles falavam porque eu mandei. Mas que coisa mais injusta! Como assim porque você mandou? Quem é você para mandar em mim? E a nossa relação com Deus às vezes é parecida. Porque Deus fala, faça isso, porque eu mandei. E Deus não nos dá motivo. Por quê? Porque o meu ente querido morreu. Porque Deus quis. Por que eu perdi meu emprego? Porque Deus quis. Por que eu estou passando por essa doença já há anos? Porque Deus quis. Nós não temos os porquês. É a ignorância acerca dos desígnios de Deus. E isso serve para que temamos a Ele. Não deve nos colocar em rebeldia contra o Senhor de forma nenhuma. O crente que permanece na ignorância acerca dos motivos de Deus, ele teme o Senhor. Ele se submete ao Senhor. E aguarda no Senhor a mudança de cena. Os tempos são variados. A cena pode mudar. Ela pode durar por anos? Pode durar por anos. Mas ela uma hora vai mudar. Pode mudar. E isso quem manda é o diretor. Quem manda é Deus. E nós devemos
temê-lo por causa disso. Então eu faço isso com a Rebeca. Rebeca, faça isso. Por quê? Porque eu mandei. Por quê? Porque eu mandei. Eu sou autoridade sobre você. E Deus, mais do que ninguém, é a autoridade sobre a nossa vida. E a paz verdadeira, meus irmãos, a paz verdadeira, ela não reside no conhecimento das razões. Não. A paz verdadeira reside na confiança em Deus e o seu controle das circunstâncias. Aí que reside, no temor e na confiança em Deus, e não no conhecimento das razões, porque Deus fez isso ou fez aquilo ou deixou de fazer. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós nos colocamos perante o Senhor em reverência, em submissão, aguardando do Senhor as ordens, o teu favor, o teu controle, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é o Criador e manda em toda a sua criação. Ó Deus, obrigado por este consolo, obrigado porque podemos voltar os nossos olhos para o Senhor e confiar plenamente em Ti. Isso, ó Deus, é o sentido da nossa vida. Nos livra, ó Deus, nos livra do apego às coisas terrenas, das coisas debaixo do sol, nos livra de confiar nas coisas debaixo do sol, nos livra de nos apegar aos tempos determinados da nossa vida, mas tão somente olhar para Ti, confiando no Senhor, no seu plano, no seu desígnio, no seu propósito soberano, que um dia culminará com a nossa redenção completa, a nossa glorificação, quando viveremos para sempre com o Senhor Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém.